É isso aí, meus amigos. Boa noite a todos. Está no ar o nosso Connect Sport dessa segunda-feira, começando a semana na melhor companhia, que é ao seu lado. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV em Carapicuíba, abrindo a semana ao seu lado no nosso Connect Sport de hoje, com muita informação do mundo esportivo para vocês que nos acompanham. É uma imensa honra e prazer estar na sua companhia pelas nossas plataformas de transmissão, YouTube, Facebook e Twitch da Connect Brasil TV. E vamos juntos para o Connect Sport de hoje, porque está recheado de muita informação. Programa de segunda-feira, você sabe, aqui no Connect Sport é recheado de muito assunto para vocês. Bom, Connect Sport de hoje a gente vai destacar aqui os campeonatos estaduais pelo Brasil, destacando também a sétima rodada do Campeonato Carioca, com gols e análises também para vocês, destacando também o futebol internacional no nosso Connect Sport, as principais ligas europeias. A gente vai trazer um panorama de tudo que ocorreu, tivemos grandes jogos nesse final de semana. O quadro Você Sabia, nosso giro de notícias do esporte, Minuto Olímpico com o nosso comentarista Gabriel Sanches, e destacando também o Campeonato Paulista, tivemos aí o grande clássico, vitória do Santos diante do São Paulo, destacando também a vitória do Palmeiras, vitória do Corinthians e também a Supercopa Rei do Brasil com o título do Flamengo, diretamente do Belém do Pará, vencendo aí o Botafogo pelo placar de 3-1. A gente tem gols, a gente tem entrevistas aí para passarmos para vocês, então o Connect Sport está bastante recheado na edição dessa segunda-feira. E apresentando para vocês o nosso comentarista, que estará ao meu lado no programa desta segunda-feira. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa noite, Gabriel. Opa, boa noite, Gabriel. Boa tarde aqui pra gente aqui no Rio de Janeiro, né? Podemos dizer assim. É isso aí, meu primeiro programa em 2025, tô animado, tô com saudade de estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser um Connect Sport muito recheado, com muita informação, né? Com muitos gols também rolando, muitos jogos aí acontecendo no final de semana e tenho certeza que vai ser um programa com muita qualidade, Gabriel. Vambora que eu tô animado, hein? Muita coisa pra falar. É isso aí, Gabriel. Como nosso programa hoje vai ser gravado, né? Então a gente faz essa questão de boa noite, boa tarde para quem nos acompanha. É que você Bom, mas consegue vamos esconder, seguir. eu não, né, meu amigo? É isso aí. Bom, mas vamos seguir aqui com o nosso Connect Sport desta segunda-feira, abrindo a edição falando da Júlia Delprate, né, jogadora que esteve aqui no nosso Connect Sport no ano passado. A Júlia Delprate, que tem passagens aí pelo Santos, pelo Centro Olímpico e que tem uma excelente oportunidade de atuar e estudar fora do Brasil. Com isso, a Júlia Delprate, ela está abrindo uma vaquinha aí, porque para quem sabe, né, esse tipo de viagem para fora do Brasil requer custos, né? Então a Júlia, nas redes sociais dela, ela abriu essa vaquinha aí com esse objetivo de estudar e também atuar no futebol americano. Então, para vocês que nos acompanham, que quiser ajudar a Júlia Delprate, é só você entrar ali no Instagram dela, tá ali marcado Delprate Júlia, destacando que você entrando no perfil dela, vai estar lá no link da bio dela, a vaquinha que você pode estar acessando o link e fazendo aí a sua contribuição. Então vamos ajudar aí a Júlia, é uma menina batalhadora, uma menina gente boa, e nós aqui do Connect Sport, eu estive conversando com ela, não me autorizou a divulgar essa vaquinha dela aqui no nosso programa, e estamos juntos aí para ajudar a Júlia Delprate de alguma maneira, divulgando aí para que ela consiga aí alcançar o objetivo dela. E vale frisar, para você entender melhor, a Júlia Delprate, ela gravou um vídeo nas redes sociais dela explicando um pouco mais sobre esse intercâmbio que a gente vai estar passando para vocês neste momento. Coloca o vídeo aí pra gente, Gustavo. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Delprate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo Teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real pra poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá pros Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí pra conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão. E aí, galera, beleza? Agosto tem tempo e vamos juntos aí se unir para que a Júlia alcance esse objetivo dela. Um grande abraço aí para a Júlia Delprate aí, esteve aqui no nosso Connect Sport no ano passado e ela me autorizou aqui a estar divulgando aí essa conquista dela, que a gente já profetiza que vai dar tudo certo aí. Ela autorizou a gente divulgar a vaquinha dela aqui no nosso Connect Sport e a gente vai estar divulgando aí para quem nos acompanha, para que a Júlia alcance os objetivos dela. Bom, mas vamos iniciar o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. A gente tem bastante assunto para tratarmos aqui. E bora começar falando aqui dos campeonatos estaduais aqui pelo Brasil. Coloca os gols aí, Gustavo. A gente vai trazer aqui os campeonatos estaduais aí em duas partes. Vamos começar primeiro destacando aqui Campeonato Paranaense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Goiano, Catarinense e Baiano para vocês, trazendo aqui para vocês resultados e um pouco do resumo do que ocorreu aí por alguns campeonatos estaduais pelo Brasil. Pelo Campeonato Paranaense,
Paranaense, 7ª rodada, destacando aí a vitória do Atlético Paranaense diante do Andraus pelo placar de 3-1 e a goleada do Cianorte diante do Coritiba por 4-1. Pelo Campeonato Pernambucano, 6ª rodada, vale destacar a vitória do Santa Cruz diante do Sport por 1-0 e o Retrô vencendo aí o Náutico por 1-0. Pelo Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense voltou a vencer na competição, goleando aí o Inhumas por 4-0 e o Vila Nova venceu o Clássico Goiano contra o Goiás por 1-0, esse jogo que teve polêmica aí no gol de pênalti de Gabriel Poveda. Pelo Campeonato Catarinense, 6ª rodada, o Criciúma empatou com a Chapecoense por 0-0, o Santa Catarina empatou com o Figueirense por 2-2 e o Avaí venceu aí o Joinville por 3-0, destaque pro belo gol de Wagner Love. E pelo Campeonato Baiano, vale destacar o Bavi, 6ª rodada, tivemos aí um empate entre Bahia e Vitória por 0-0, trazendo aqui alguns destaques para vocês, o Atlético Paranaense aí, que voltou a vencer o Campeonato Paranaense após 4 rodadas, na tarde deste domingo, Furacão fez aí 3-1 no Andraus, na Vila Capanema, pela 7ª rodada, Allan Kardec, Luiz Fernando e Bruno Ferreira marcaram os gols para a equipe do Atlético Paranaense, enquanto Vinícius Quis marcou aí para a equipe do Andraus. Destaque que com a vitória, o Atlético Paranaense sobe para a 5ª colocação com 12 pontos, 2 a menos que o líder Operário. O Andraus é o penúltimo colocado na 11ª colocação com 4 pontos e neste momento se encontra na zona de rebaixamento. Já o Coritiba, que não teve a mesma sorte que o Atlético Paranaense, foi goleado pelo Cianorte na noite deste domingo no estádio Albino Turbay pela 7ª rodada. Anderson Salles, Micael, Vinícius Fari e Gabriel Souza fizeram os gols do Leão e o Coxa, que entrou em campo com o time sub-20, descontou com o Breno. Cianorte dá um salto na tabela de classificação e vai à vice-liderança do Campeonato Paranaense com 13 pontos. O Coritiba cai para a 8ª colocação com 10 pontos. Destacando aqui também o Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz que venceu o Sport por 1-0 no Arruda, jogo válido aí pela 6ª rodada, numa partida que foi muito equilibrada, com boas oportunidades para ambas as equipes. A equipe coral conseguiu se sobressair na marcação eficiente e venceu aí a partida com gol marcado no segundo tempo de Douglas Cicrilho, de cabeça. Com o resultado, o Santa Cruz agora soma 13 pontos e amplia a liderança do Campeonato Pernambucano. O Leão e o Sport está na 4ª colocação. E para encerrarmos aqui os destaques aí dessa primeira parte de campeonatos estaduais, vamos falar do Bavi, de número 500, que não teve nada de gols na Arena Fonte Nova. O Bahia e Vitória empataram por 0-0 pela 6ª rodada e o placar em branco teve como destaque o goleiro Lucas Arcanjo, da equipe do Vitória, que foi personagem aí fazendo grandes defesas nas investidas ofensivas da equipe do Bahia. O tricolor não conseguiu aí balançar as redes da equipe do Vitória. O empate ficou melhor para o Vitória, que segue na liderança do Campeonato Baiano com 12 pontos, 3 a mais que o Bahia, que fica na 3ª colocação. E para vocês que nos acompanham, então, este foi aí um breve resumo com gols e resultados aí dos campeonatos estaduais pelo Brasil. A gente ainda vai voltar a abordar durante o Connect Sport sobre os campeonatos estaduais, destacando aí campeonato gaúcho e campeonato mineiro, paulista e carioca no nosso Connect Sport, mas o assunto agora é o campeonato carioca. Pode voltar aqui pra gente, Gustavo, que a gente ainda tem muito assunto para trazermos na edição dessa segunda-feira. E vamos começar aí com a análise do Gabriel Sanches, nosso comentarista diretamente do Rio de Janeiro, sobre o grande empate que tivemos entre Vasco da Gama e Volta Redonda, a partida que aconteceu do Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. O primeiro tempo ali, que foi de muito equilíbrio. No segundo tempo ali, o Volta Redonda até saiu na frente, o Vasco empatou, depois o Volta Redonda fez um belo gol de cobertura, mas no final brilhou a estrela de Verrete, que num escanteio marcou aí de cabeça, garantindo assim o empate da equipe do Vasco da Gama diante do Volta Redonda por 2-2. Que ainda não perdeu nesse campeonato carioca, quase perdeu, né? Conseguiu empate no finalzinho contra o Volta Redonda. Foi um jogo realmente bem interessante, como você falou, com muitos gols, jogo bastante animado. Volta Redonda, que agora é um time de Série B, né? Vale a pena não falar isso aqui, não é mais um time de Série C, conseguiu acesso, foi campeão da Série C no ano passado, vai disputar a segunda divisão no Brasileirão esse ano. Então é um time bem interessante também, com boas peças, e mostrou que está disposto sim a brigar ali, talvez até pela Série B, mas também com os times grandes aqui do Rio de Janeiro, né? Recentemente enfrentou o Flamengo, acabou perdendo por 2-0, mas venceu o Fluminense nesse ano já pelo Carioca, e agora conseguiu um bom resultado. Já havia vencido o Botafogo também, né, Gabriel? E agora consegue empatar com o Vasco, quase venceu também, ou seja, quase passou aí ali com todos os grandes, só faltou o Flamengo e o Vasco realmente. Então, Volta Redonda vem fazendo uma grande campanha nesse estadual. Já o Vasco, acho que foi decepcionante a partida, Gabriel. O jogo foi realizado no Espírito Santo, como vocês podem ver na imagem, o estádio estava lotado, o Kleber Andrade, a torcida vascaína compareceu em peso para acompanhar o seu time. O Vasco acabou, de certa forma, decepcionando o seu torcedor, que esperava mais, né? O Vasco é aquilo, né, cara? A gente sabe que o Vasco tem boas peças, mas ainda falta assim um conjunto, podemos dizer assim, né? Você tem Coutinho, tem Verrete,
né? Tem o Lucas Piton, mas é um time que é meio desequilibrado. Conta com uma defesa fraca ainda, na minha opinião. Eu acho que a dupla de zaga do Vasco ainda está longe de ser uma dupla ideal para um time que quer brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? O João Vitor ontem fez um gol contra Bisonho, essa que é a verdade. O Maicon também, o zagueiro do Vasco, não passa mais confiança como já passou em outros anos, né? Já está em final de carreira, e o Vasco precisa contratar um zagueiro. Está atrás de um ponta também, né? O Bruma quase veio, estava rolando aí essa negociação com o Braga de Portugal, acabou que melou, né? O Benfica atravessou a negociação e contratou o Bruma, né, para o seu elenco. O Vasco acabou ficando sem esse atleta, e com isso foi a quarta, né, tentativa de negociação que o Vasco tentou, que não deu certo. Tentou o Wanderson, tentou o Rony, tentou o Coelho e agora tentou o Bruma em vão. Então o Vasco segue no mercado tentando reforçar sua defesa e também o seu ataque, né? Então eu acho que a partir do momento que o Vasco conseguir se reforçar da maneira correta, pode sim, juntando com as peças que tem em seu elenco, buscar um time que possa brigar por algo a mais, né? A gente viu um Vasco no passado com muitos altos e baixos, foi bem na Copa do Brasil, é verdade, chegou até a semifinal, mas esse ano ainda ramelando, podemos dizer assim, ainda não está aquele time que é onde a torcida espera ver, né? Estou aqui, empatou agora contra o Volta Redonda, já tem um clássico quarta-feira contra o Fluminense, que mais uma vez vai ser um jogo bem complicado para o Vasco, né? Então eu acho que esse empate realmente com o Volta Redonda foi talvez amargo por ter tomado empate no final, mas foi um bom resultado para o Vasco. Acho que foi decepcionante, acho que poderia ter vencido a partida, poderia ter feito um desempenho melhor, podemos dizer assim. Eu acho que deixou a desejar, e claro, né, agradecer ao Verratti, que marcou os 2 gols da equipe e conseguiu evitar o Vasco aí a derrota e conseguiu trazer esse empatezinho que pelo menos mantém o Vasco ali no G4, né, Gabriel? Exatamente, Gabriel. Uma grande partida que tivemos aí, movimentada pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Esse empate entre Volta Redonda e Vasco da Gama aí pelo placar de 2-2. Bom, e vamos falar de outro empate que tivemos essa rodada, Gabriel, que foi o Fluminense. A equipe do Fluminense está devendo o Campeonato Carioca. Bota devendo isso. Exatamente, corre isso nem de se classificar para a próxima fase da competição. Neste final de semana, o Maracanã acabou empatando aí com Boa Vista pelo placar de 1-1. Olha, Gabriel, acho que nesse momento o Fluminense se classificar até seria uma surpresa, tá? Porque está muito mal na competição, são apenas 6 pontos, né, com um jogo a mais que, por exemplo, o Flamengo, que é o 5º colocado, né, que tem 10 pontos. Então, assim, a situação do Fluminense fica desesperadora no Campeonato Estadual. Uma campanha até agora é pífia, né? O clube não consegue realmente desempenhar um bom desempenho dentro de campo, não consegue mostrar aquele futebol, né, que a gente viu principalmente em 2023 com o Fernando Diniz. Ano passado já foi um ano muito conturbado para o Fluminense, onde a equipe acabou se livrando do rebaixamento na última rodada, né, do Brasileirão, aquele jogo contra o Palmeiras, mas parece que o ano não virou ainda, cara. O Fluminense segue sendo aquele time confuso dentro de campo, o técnico Mano Menezes vem sendo cada vez mais criticado pela torcida, o time não consegue realmente ter um padrão de jogo, podemos dizer assim, é muito confuso o Fluminense jogar. Claro, tem boas peças, tem o Arias, né, que acabou de renovar seu contrato, tem o Cano, que ainda está tentando voltar à sua forma física ideal, com as lesões que teve ano passado, que estavam prejudicando demais o Cano, essa que é a verdade, né? Vai vender agora o Cauã Elias, vai ter um dia em caixa para tentar se reforçar, mas é um clube ainda que realmente não consegue jogar aquilo que pode jogar, né? Com o elenco que tem, são 7 jogadores, né, Gabriel, do time titular remanescente daquela final da Libertadores contra o Boca, lá em 23, tem o Samuel Xavier ainda, né? Enfim, tem o Martinelli, tem o Manuel, o Ganso está machucado, mas também está nesse elenco, o Arias, o Keno, enfim. É um time que tem bons jogadores ainda, mas que ainda falta virar um conjunto, na minha opinião. Sofreu demais ontem contra o Boa Vista, teve mais posse de bola, mas para poder chegar até o gol do Boa Vista foi difícil, né? É difícil o Fluminense tentar quebrar essa linha defensiva quando pega um time com menos qualidade, né? Como é o caso aqui do Rio de Janeiro, né? À toa que vem de empate contra a Madureira, empatou com o Maricá, empatou com o Boa Vista, perdeu para o Volta Redonda. Então, assim, são resultados que vão cada vez mais se acumulando e complicando a vida do Fluminense na competição e vai enchendo a paciência do torcedor, né, Gabriel? Porque aí o Fluminense jogando bem, lembrando que o Fluminense está no Mundial de Clubes esse ano, que vai acontecer lá em junho, né, nos Estados Unidos, vai pegar o Borussia Dortmund da Alemanha, por exemplo, né? Então, é aquilo, o torcedor quer ver o Fluminense bem para chegar no meio do ano e fazer um bom Mundial. E, claro, tentar também reforçar o elenco para não passar o que não passou para não passar nesse ano o que passou ano passado no Brasileiro, porque eu acho que nenhum torcedor quer ver seu time brigando até a última rodada para não ser rebaixado, ainda mais um clube que até então era o atual campeão da Libertadores, vinha com um futebol encantador em 2023 e ano passado acabou realmente indo muito mal, e esse ano começa como terminou no ano passado, Gabriel. Gabriel, vou te fazer uma pergunta aqui sobre o Fluminense, claro. Que você fez aí uma análise muito pertinente, um trecho da sua análise, que você fala sobre o Fluminense se reforçar. No futebol carioca, acho que nessa temporada o Fluminense é um dos clubes que mais se movimentou no mercado. Na sua opinião, o que você achou aí dessas movimentações do Fluminense no mercado da bola? E você acha que qual seria o reforço ideal para o Fluminense e qual posição para esse elenco melhorar para 2025? Eu acho que esse elenco do Fluminense, né, Gabriel? Eu sempre critiquei isso aqui no passado, nas vezes que eu participei aqui no Connect, um pouco acima da idade.
né? Você tem aí jogadores muito acima, por exemplo, o goleiro Fábio, tudo bem, goleiro, mas 44 anos. Thiago Silva vai fazer 41, eu acho, se não me engano, esse ano. Aí você tem o Samuel Xavier, também um jogador com mais idade. Né? Agora contratou o René, que também está acima de 30 anos. Né? E aí você tem ainda, enfim, Ganso, Renato Augusto, Cano, todos jogadores acima de 30 anos. Então é um time que realmente, eu acho que falta mais juventude. Tentou realmente se reforçar esse ano, trouxe o Canóbio, trouxe o Hércules, jogadores ainda que estão se adaptando ao elenco do Fluminense, mas falta um nome de peso. Falta um cara que possa decidir os jogos do Fluminense. Não tem esse cara. Hoje talvez seja o Arias, mas o Arias sozinho não vai resolver tudo. O Cano, como eu falei, está muito longe ainda daquela forma de 2 anos atrás, quando foi eleito Rei da América. Então falta trazer um cara realmente que possa vir e decidir. Porque eu acho que o elenco do Fluminense, se você for ver no papel, não é um elenco tão ruim assim, galera. Tem até boas peças. Mas falta realmente um jogador com mais qualidade, que possa realmente ser um desequilibrador, podemos dizer assim, nesse time do Fluminense. E no momento não tem, tá longe de ter. Inclusive, talvez esse cara era o Ganso, mas o Ganso é outro jogador que tá, né, com uma idade mais avançada, tem um problema agora cardíaco, deve ficar bastante tempo afastado, né? Tomara que ele volte a jogar futebol, né, que a gente não sabe também. Enfim, talvez trazer uma peça pro meio campo, principalmente, algum ponto para poder dividir com o Arias e o Keno também essa responsabilidade. Um centroavante para ser a sombra do Cano. Principalmente um zagueiro para ser aquele cara do lado do Thiago Silva. Eu acho que o Fluminense pode tentar reforçar o seu elenco nessas posições. E claro, nas laterais também, porque o René, para ser lateral esquerdo titular da equipe, olha, não vejo a menor condição disso dar certo, Gabriel. Todo respeito ao René, mas é um jogador muito aquém, inclusive acho que pior do que o Diogo Barbosa, por exemplo, que foi vendido ao Fortaleza agora. É isso aí, as observações do nosso comentarista Gabriel Santos sobre a equipe do Fluminense. Pode prosseguir. Não, só fazer uma análise também do Boa Vista. Que golaço marcou, né? O Marcos Paulo, que foi atleta da base do Fluminense, né? Então a lei do ex aí voltando a reinar aí nos gramados do Brasil. Marcou um belíssimo gol, jogador até promissor, passou pelo São Paulo, passou pelo Atlético de Madrid e agora está tentando dar uma retomada na sua carreira depois de algumas lesões no Boa Vista e tá mostrando serviço, hein? Pode pintar algum time grande também aí até a janela do meio do ano, hein? E o Boa Vista que se tornou SAF, né? Vale destacar isso também. Verdade. Bom, vamos seguir aqui com o nosso Conect Sport, com a participação do nosso comentarista Gabriel Santos, com a primeira participação efetiva aqui no Conect Sport nesse ano de 2025, com o quadro Minuto Olímpico. É isso aí, Gabriel. Vamos então falar do nosso primeiro Minuto Olímpico do ano, quadro eu trago tudo o que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês e começar a falar sobre tênis, porque o nosso prodígio João Fonseca acabou não resistindo a Hugo Humbert, número 15 do mundo, e acabou derrotado na abertura do confronto entre França e Brasil pela Copa Davis, pela primeira rodada dos qualifies da Copa Davis, nesse sábado na cidade francesa de Orleans. Atual número 99 do mundo, em boa fase, após uma boa primeira participação na chave principal da Australia Open, o tenista de 18 anos sucumbiu diante do rival mais experiente, que venceu por 2-7-0 parciais de 7-5 e 6-3. Continuando falando de tênis, vamos falar agora sobre a brasileira Luiz Stefani, né, que na semifinal do WTA 500 de Linz, na Áustria, ela e sua dupla Timea Babos venceram Katerina Siniakova e Shuai Shang por 2-7-1 e se classificaram para a decisão que aconteceu nesse domingo e que também terminou com a vitória da dupla brasileira húngara, podemos dizer assim, né? Luiz e Babos venceram na final, então, as ucranianas Nadia e Ludmila Kishanov por 2-7-1 com parciais de 3-6, 7-5 e 10-4 na decisão, mais o título então para a brasileira que volta a pairar aí no top 20 das duplas femininas, tá bom? Agora falar então sobre o Parapan. A Pan Esportes confirmou neste sábado, dia 1º de fevereiro, as cidades candidatas a receber os Jogos Pan e Parapãs americanos de 2031. A candidatura brasileira conjunta entre as cidades de Rio de Janeiro e de Niterói, a única concorrente no pleito será a paraguaia Assunção. Segundo a entidade que organiza os jogos, o anúncio da vencedora será feito no segundo semestre desse ano. Lembrando que o Rio, né, já sediou essa competição lá em 2007, né, e pode voltar então 24 anos depois a sediar o Pan-Americano e Pan-Americano também, né? Voltar a falar de tênis, vamos falar sobre Beatriz Haddad Maia, a número 16 do mundo, desistiu de disputar o WTA 500 de Abu Dhabi por conta de uma inflamação no ombro. A tenista brasileira deve voltar a competir no WTA 1000 de Doha, que começa no próximo dia 10 de fevereiro, e no WTA 1000 de Dubai na semana seguinte, no qual está confirmada. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar então de basquete, porque o Flamengo é mais uma vez campeão da Copa Super 8 de basquete. Em um jogo de pouca efetividade ofensiva, a equipe carioca derrotou o Minas por 64-61 na tarde deste sábado diante de uma lotada arena UniBH em Belo Horizonte, conquistou seu 4º título do torneio, né? O Minas conseguiu aí liderar o placar durante todo o jogo, mas o Flamengo no final acabou virando a partida e venceu por 64-61.
Vamos falar agora continuar falando sobre basquete, mas agora sobre a NBA, porque, olha, esse final de semana foi uma loucura na NBA, a notícia de uma troca selada entre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers, envolvendo especialmente Luka Doncic e Anthony Davis, movimentou a madrugada desse sábado no mundo da NBA. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN dos Estados Unidos, a troca ficou assim. Os Mavs recebem Anthony Davis, Max Christie, ambos jogadores do Lakers, e a escolha da primeira rodada dos Lakers em 2029. Já os Lakers recebem isso mesmo, Luka Doncic, é isso mesmo, Maxi Kleber e Markieff Morris, e 3 jogadores de Dallas, e o Utah Jazz recebe Jalen Hodd-Schifino e as escolhas da segunda rodada do Clippers e também do Mavs desse ano. Olha só, hein? Segundo a imprensa norte-americana, o Dallas Mavericks abriu mão de Doncic, considerando aos 25 anos um dos jogadores considerado aos 25 anos os jogadores europeus de todos os tempos, em função dos seguidos problemas físicos dos eslovenos. Ele atuou apenas 22 jogos na temporada por conta disso. Olha só, essa notícia deu o que falar nos Estados Unidos. Inclusive, Dallas fizeram até protestos lá, disseram que foi o enterro da franquia. Enfim, realmente foi uma notícia de pegar fogo, realmente, essa troca entre o Dallas e os Lakers, né? Agora eu vou falar então sobre Copa Davis, voltar a falar sobre Copa Davis, porque a dupla formada por Rafael Matos e Marcelo Melo entrou em quadra nesse domingo com a responsabilidade de marcar o primeiro ponto do Brasil no confronto com a França e manter o país vivo na primeira rodada dos qualifiers das Copas Davis, após 2 derrotas em simples no sábado. A parceria até começou bem e venceu o primeiro set, mas acabou superada por Benjamin Bonzi e Pierre Hughes por 2-7-1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4. Com o resultado, a França eliminou o Brasil, venceu por 3-0 e acabou eliminando a seleção brasileira da competição, que vai voltar na segunda divisão, podemos dizer assim, no segundo semestre. Agora falar sobre judô. Saiu a primeira medalha do judô brasileiro nesse ano. O paulista Leonardo Gonçalves conquistou a prata na categoria até 100 quilos no Grand Slam de Paris, nesse domingo, dia 2, na Arena de Bercy, onde aconteceu os Jogos Olímpicos, onde a Bia Souza, por exemplo, foi campeã olímpica. Leonardo venceu na campanha 3 adversários preliminares antes de perder na final para o emiradense Zafar Kostoev. O Brasil ainda contou com outros 6 representantes da competição, que abriu o calendário internacional da temporada. Agora falar então sobre vôlei. O Osasco conquistou a vitória sobre o SESI Bauru nesse sábado, embalado pela torcida fervorosa no ginásio José Liberati. A equipe comandada por Isomar de Moura venceu os adversários por 3-7-0, com parciais de 25-16, 25-19 e 25-19, quebrou a sequência de 8 vitórias, isso mesmo, seguida das líderes da Superliga Feminina. Depois da derrota para o Maringá na rodada passada, o Minas se recuperou na Superliga Feminina de Vôlei. Nesse domingo, jogando em casa, a equipe mineira derrotou o Barueri por 3-7-0, com parciais de 25-23, 25-19 e 25-23, pela 16ª rodada da competição. Para finalizar, vamos falar então da Copa do Brasil masculina de vôlei. O SESI Bauru é o último classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Jogando fora de casa em Uberlândia, o time paulista contou com Herder, Darlan e Thierry inspirados e se impôs do início ao fim e venceu o Praia Clube por 3-7-0 com parciais de 25-22, 25-29 e 25-18 e está classificado para mais uma semifinal. Esse foi o meu técnico de hoje, espero que vocês tenham gostado e depois a gente volta com muito mais notícias do que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. É isso aí, meus amigos. Seguimos aqui com o nosso Connect Sport após aí a grande participação do nosso comentarista Gabriel Sanches através do quadro Minuto Olímpico para abordarmos aqui sobre os campeonatos estaduais pelo Brasil. Vamos aí analisar agora um pouco sobre o Campeonato Mineiro, o Gaúcho e trazendo mais resultados para vocês em primeira mão. Pelo Campeonato Mineiro, a 5ª rodada teve aí a vitória do Atlético Mineiro, a primeira vitória do Galo no Campeonato Mineiro diante do Vila Nova por 1-0 com gol marcado pelo Hulk. O América venceu aí o Betim, manteve o 100% de aproveitamento pelo placar de 1-0 e o Cruzeiro, que depois da saída do Fernando Diniz parece que engrenou. Conquista sua 6ª vitória consecutiva, vencendo o Uberlândia por 3-1. Pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio também está imbatível sob o comando de Gustavo Quinteiros, venceu o São Luís, goleou por 5-0. O Internacional venceu a Avenida por 1-0 e o Caxias foi derrotado para o Juventude por 2-0. Já pelo Campeonato Paulista, vale destacar aqui outros resultados além dos 4 grandes que jogaram. Vai destacar a vitória do Novo Horizontino diante do Bragantino por 2-1, vitória da Portuguesa diante do Botafogo de Ribeirão Preto por 3-2, Inter de Limeira sendo derrotado para o São Bernardo por 2-1, vitória do Mirassol diante do Velo Clube por 1-0 e o Água Santa sendo derrotado para a Ponte por 1-0. E pelo Campeonato Carioca, a 7ª rodada vai destacar aí a vitória do Sampaio Corrêa diante do Bangu por 3-0 e a Portuguesa do Rio de Janeiro sendo derrotada para o Nova Iguaçu por 1-0. Gabriel, fala então do Cruzeiro, né? Nada como uma boa demissão de treinador para botar os jogadores a jogar bem. Impressionante, né? Isso aí é mais certo que qualquer coisa no futebol brasileiro. O Cruzeiro aí passou por isso depois da demissão do Fernando Diniz. Venceu por 4-1, né? O Itabiru na quinta-feira e agora venceu o Uberlândia por 3-1, mas foi mais difícil o jogo, né? O Uberlândia chegou a estar na frente do primeiro tempo, teve boa chance, inclusive, né, no primeiro tempo. Tem um time
bem interessante, mas depois o Cruzeiro conseguiu embalar e teve gol aí do Gabigol, que novamente marcou gol, né? Depois de fazer um hat-trick na última quinta-feira, voltou a marcar de pênalti aí pro Cruzeiro. Teve gol do Matheus Henrique e também teve o primeiro gol do Dudu, né? Nessa volta dele ao Cruzeiro. Então acho que foi uma noite realmente pro torcedor do Cruzeiro lavar a alma, né? Jogo no Mineirão, com o estádio cheio, viu o Gabigol marcando pela primeira vez no Mineirão com a camisa do Cruzeiro, viu o Dudu também marcando pela primeira vez após a sua volta. O Cruzeiro consegue uma boa vitória, ainda que assim aquela definição de quem vai ser o treinador, né? Tá tentando o Leonardo Jardim, que tá lá, né, nos Emirados Árabes, mas enfim, tá difícil. É difícil tirar, né, o treinador de lá, o jogador lá das Arábias, porque o pessoal lá bota malote, bota dinheiro, é difícil, mas o Cruzeiro tá tentando com a contratação desse treinador e, claro, né, consegue tomar uma excelente vitória e o Cruzeiro vai tentando se encontrar, né, com novas contratações. Claro, até o time se entrosar também demora um pouco, mas acho que foi uma excelente vitória do Cruzeiro, Gabriel. Realmente o Cruzeiro embalando muito bem aí sobre, depois da saída do Fernando Diniz, acho que houve muito aquela questão também de assimilar a ideia de jogo do Fernando Diniz, que é quase uma ideia de jogo autoral, nenhum técnico tem. E a gente viu que agora o Cruzeiro parece que vai embalando, está montando uma excelente equipe e conquista uma vitória importante aí pelo Campeonato Mineiro. E pelo Campeonato Gaúcho também vai destacar o Grêmio, Gustavo Quinteiros dando um novo panorama para a equipe, goleando, mais uma goleada aí por 5-0 no Campeonato Gaúcho. Bom, vamos migrar do futebol brasileiro para o futebol internacional. As principais ligas europeias também têm espaço no Connect Sport. Tivemos aí grandes jogos aí pelo mundo e vamos destacar aqui para vocês os principais resultados. Pela Premier League, que se encontra na 24ª rodada, o Bournemouth perdeu a sua série de 12 jogos de invencibilidade para o líder Liverpool, vencendo aí pelo placar de 2-0 com 2 gols de Mohamed Salah. O que o Salah está jogando essa temporada é brincadeira, viu? Com esse resultado, o Salah chegou a mais de 100 gols, se tornando aí um dos 4 maiores artilheiros da história da Premier League. Destaque também para o Manchester United, que segue mal das pernas, foi derrotado para o Crystal Palace por 2-0. O Tottenham venceu aí o Brentford por 2-0. E destaque para talvez o maior jogaço nessa rodada da Premier League, a goleada do Arsenal diante do Manchester City por 5-1. Pelo Campeonato Italiano, 23ª rodada, destaque para a goleada da Juventus diante do Empoli por 4-1. Esse resultado, a equipe da Juventus entra para o G4 da tabela de classificação. O empate entre Inter de Milão por 1-1 e a Roma empatando com o Napoli por 1-1. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, 22ª rodada, o Atlético de Madrid venceu o Mallorca por 2-0. O Barcelona superou o Alavés por 1-0 e destaque para a derrota surpreendente do Real Madrid para o Espanhol por 1-0. Pela Bundesliga, 20ª rodada, o destaque para a vitória do Borussia Dortmund diante do Heidenheim por 2-1. O Bayern de Munique, em um jogo movimentado, venceu o Holstein Kiel por 4-3 e destaque para o Bayer Leverkusen, que venceu aí o Hoffenheim por 3-1. Pela Ligue 1, Campeonato Francês, 20ª rodada, PSG venceu aí o Bertois por 5-2 e pela Liga de Portugal, Campeonato Português, 20ª rodada, destaque para a vitória do Sporting diante do Farense por 3-1 e o Benfica que superou o Estrela Amadora aí pelo placar de 3-2. São muitos jogos aí, Gabriel, do futebol internacional. Agora eu vou deixar para você analisar. Eu vou falar aqui dos principais jogos. Começar falando do Liverpool, né? Que partidaço fez o Salah, né? O segundo gol dele é uma pintura, né, Gabriel? Impressionante o que tá jogando o Salah. E vou até entrar no assunto, Gabriel, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é sobre o Neymar, né? Você vê o Salah, o pessoal fala que o Neymar tá velho e tal. O Salah, se não me engano, tem a idade do Neymar, gente. É um pouquinho mais novo que o Neymar e tá jogando aí em alto nível até hoje. Então você prova, na minha opinião, né, que o cara profissional mesmo, que leva o futebol a sério, pode chegar longe. O Salah tá indo muito bem, realmente, fazendo uma grande temporada aí com 32 anos e pode ser o melhor do mundo. Gabriel, eu acho que esse ano só uma catástrofe pode tirar o título de bola de ouro do Salah, porque, cara, o que ele tá fazendo nessa Premier League, tudo bem, tem a Champions League que também define mais, cara, eu não vejo outro jogador conquistando a bola de ouro no seu Salah esse ano, a não ser que alguma coisa mude. O Vinícius Júnior joga muito, né, que ele gosta também desse segundo semestre, o Rafinha também, mas o Salah tá jogando demais, né. Quero falar agora do Arsenal e Manchester City, que jogassem, cara, e o Arsenal lavando a alma, depois de perder 2 anos seguidos pro City, né, o título do Campeonato Inglês, conseguiu vencer por 5-1, grande atuação, e o City parece cada vez mais se enrolar na temporada, quando parece que vai engrenar, aí vem uma derrota dessa, né, Gabriel, impressionante, o City fez uma partida muito ruim, muitos erros defensivos. Eu acho que dos 5, acho que pelo menos 3 gols foram gols assim que o City perdeu a bola e deu um contra-ataque com o Arsenal. Então é um City realmente muito confuso dentro de campo. O Guardiola parece estar perdido também no comando da equipe. Eu não vejo o City realmente com forças nem de ganhar nenhum título esse ano. Eu acho que nem Champions, nem Campeonato Inglês, nem nada. O City vai passar zerado. Acho que é pela primeira vez em muito tempo não veremos o City sendo campeão esse ano, hein, Gabriel? Agora eu quero falar sobre o jogo
entre Barcelona e Alavés, jogo difícil, Barcelona, jogo complicado, Barcelona aí, quando pega esses times que se fecham muito, tem dificuldade, né? Quando o gol não sai logo no começo, o time começa a se complicar, foi assim que acabou perdendo por Las Palmas em casa, que tropeçou contra o Getafe, enquanto a Alavés parecia que isso ia acontecer, mas aí apareceu o Lewandowski, que marcou o gol da vitória, um gol importantíssimo, que mantém o Barcelona na briga pelo título, agora a vantagem para o Real Madrid caiu de 7 para 4 pontos, ou seja, estaria ainda então tudo aberto no Campeonato Espanhol, né? Já emendando falar então do Real Madrid, que perdeu por 1-0 para o Espanhol, jogo muito ruim do Real Madrid. É a impressão que eu tenho, Gabriel, que quando joga os 4, né, Vinícius, Rodrigo, Bellingham, Mbappé, o Real Madrid pior em campo. Né? Agora você vê, quando tira um, às vezes quando joga o Rodrigo, joga o Vini, Mbappé e Bellingham, o time vai melhor. Ou quando sai o Vini, ou quando sai o Bellingham, enfim. Quando tem pelo menos só 3 ali em campo, o Real Madrid atua melhor quando tá os 4. Então acho que isso aí o Ancelotti precisa resolver para ontem, porque é um time muito confuso dentro de campo, às vezes, quando joga com os 4. Às vezes tá o Vinícius Júnior até na mesma posição, o Rodrigo também fica meio perdido, não sabe para onde vai. O Bellingham não sabe se defende, não sabe se ataca, enfim. O Ancelotti precisa consertar isso logo, porque, cara, fica meio confuso de acompanhar o Real Madrid, às vezes, jogando com esse quarteto. Aliás, na hora que conseguir encaixar, vai virar um time realmente imbatível, mas tá difícil de encaixar esses 4 jogadores jogando juntos. Para finalizar, quero falar da vitória do Bayern de Munique, que venceu o Kiel por 4-3, jogo complicado, mas o Bayern de Munique consegue se manter na liderança. E será, Gabriel, será que vem o primeiro título de Harry Kane na carreira dele? Veremos, né? Nessa temporada tem tudo pra vir, né? Essa equipe do Vicente Kompany montou um coletivo forte que agrega principalmente o estilo de jogo dele num sistema ofensivo muito forte. Tá fazendo uma boa Bundesliga, mas tem o Bayer Leverkusen que é uma equipe muito forte e tá mantendo a base da temporada passada, né? Mas a gente que é fã do esporte, realmente a gente espera aí que o Harry Kane quebre esse paradigma, né? Porque ele realmente é um grande jogador e merece um título aí com essa equipe do Bayern de Munique. Verdade. Bom, vamos seguir aqui para quem nos acompanha agora no nosso Connect Sport, trazendo para vocês o quadro Você Sabia? Nessa edição de 2025 a gente está trazendo aí curiosidades sobre os principais campeonatos estaduais pelo Brasil e hoje a gente vai trazer curiosidades aí sobre o campeonato goiano, maranhense e mato-grossense para vocês no quadro Você Sabia? Bom, vamos embora começar então falando do Campeonato Goiano, algumas curiosidades aqui para vocês que nos acompanham. Lembrando que o Campeonato Goiano ele tem 3 divisões, é realizado desde o ano de 1944, profissionalizado no ano de 1962, período de disputa de janeiro a abril, e o número de clubes na primeira divisão são 12. O primeiro campeão da competição foi o Atlético Goianiense no ano de 1944, e o maior campeão é o seu rival, o Goiás, com 28 títulos. As curiosidades sobre o Campeonato Goiano é que o maior campeão goiano, o Goiás, conquistou seu primeiro título apenas 22 anos após a primeira edição do campeonato, que foi em 1966. Entre tantas revelações, o Campeonato Goiano reúne nomes como Túlio Maravilha, Baltazar, Fernandão e também o Idemar. Pelo Campeonato Maranhense, temos 2 divisões, é realizado desde o ano de 1918, tem o período de disputa de janeiro a abril, número de clubes da primeira divisão 8, primeiro campeão da história da competição é o Luso Brasileiro em 1918 e o maior campeão Sampaio Corrêa com 34 títulos. Algumas curiosidades da competição é que os campeonatos de 1927 e 1928 não têm seus campeões reconhecidos pela federação, pois não foram finalizados. E alguns jogadores que foram revelados aí pelo Campeonato Maranhense são França, Kleber Pereira e Oliveira, que são nomes que marcaram algumas edições aí do Campeonato Maranhense. E já pelo Campeonato Mato Grossense, são 2 divisões, é realizado desde o ano de 1936, profissionalizado em 1943 e o período de disputa é de janeiro a abril. O número de clubes na primeira divisão são 10, o primeiro campeão foi o Comércio no ano de 1936 e o maior campeão, o Misto, com 24 títulos. Algumas curiosidades sobre a competição é que o União Rondonópolis tem 9 vice-campeonatos e apenas um título conquistado em 2010. Já o Cuiabá tem o inverso, 9 títulos e apenas um vice-campeonato em 2012. O Misto, maior campeão do estado, foi fundado em 1934 e levou o nome de Misto porque seu propósito era criar um time que reunisse homens e mulheres para a prática esportiva. Algo incomum para a época quando os clubes eram, em sua grande maioria, para homens. Entre as suas revelações estão os jogadores como Fábio, Jael, Beto, Michael, Paulo Assunção, Rafael Tolói e o William. E para vocês que nos acompanham, então, este foi um pouco do quadro Você Sabia na edição dessa segunda-feira, destacando o Campeonato Mato Grossense, o Campeonato Maranhense e o Campeonato Goiano.
Agora, o assunto do nosso Connect Sport para vocês que nos acompanham é o Mercado da Bola. Como você mesmo sabe, em cada programa a gente traz notícias em primeira mão ainda no Mercado da Bola. E chegou aquele momento de você ficar bem informado sobre o seu time de coração, quem chega e quem sai, através do nosso giro de notícias aí do Mercado da Bola. Vamos começar então falando do Internacional, que acertou a contratação do lateral esquerdo Ramon, ex-Olympiacos. O valor da negociação gira em torno de 9 milhões de reais. E o Al-Ahly da Arábia Saudita anuncia a contratação do atacante Galeno, ex-Porto, por 50 milhões de euros. O contrato será válido até junho de 2028. O Água Santa anuncia a contratação do zagueiro Rafael Vaz, de 36 anos, que estava no Goiânia. E destaque agora para o Girona da Espanha, que anuncia a contratação do volante Arthur, de 28 anos, que pertence à Juventus por empréstimo até o fim da atual temporada. O Neon da segunda divisão árabe anuncia a saída do atacante Romarinho, de 34 anos, que passa a estar livre no mercado. O Beijing Guoan da China anuncia as contratações dos brasileiros Serginho, de 29 anos, ex-Shankun Yatai, e do volante Dawan, de 28 anos, ex-Gamba Osaka. O Galatasaray anuncia a contratação do atacante espanhol Morata junto ao Milan da Itália. E o Botafogo abre conversas com o treinador Tite, que atualmente está livre no mercado após deixar o Flamengo. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia encaminha a contratação do atacante Cauã Elias do Fluminense. O valor da negociação gira em torno de 103 milhões de reais. E segundo o jornalista Benê Casagrande, o Flamengo chegou a um acordo para a contratação do volante Jorginho do Arsenal. O atleta deve assinar um pré-contrato com a equipe carioca e o vínculo oficial deve ser de 3 temporadas. O Aston Villa acerta a contratação do atacante Rashford do Manchester United e do meia Asensio junto ao PSG. O América do México envia a proposta de 52 milhões de reais para contratar o atacante Wesley do Internacional. E para encerrar o meu giro de notícias, o Vasco tem negociações em andamento com o atacante Bruma, porém o Braga de Portugal manifesta o interesse e deve contratar o atacante português. Para vocês que nos acompanham, Gabriel, tem alguma notícia que você queira frisar no mercado da bola? Pô, trouxe tudo e mais um pouco, Gabriel. Pode seguir que você já mandou muito bem. É isso aí. Vamos seguir. Gabriel. Quer falar, Gabriel? Pode ficar à vontade. Não, eu tinha separado aqui essa notícia do Tite, né? Será que o Botafogo vai realmente fazer essa negociação? Porque, cara, de beira, pra mim não é acreditável o Botafogo ir atrás do Tite, assim, com todo respeito ao Tite, mas, cara, não é possível que o Botafogo viu o que o Tite fez com o Flamengo ano passado e ir atrás dele para esse ano, que o Botafogo espera ser um ano tão vitorioso quanto foi ano passado. Não sei, né? Acho que seria realmente uma atitude não muito interessante por parte do Botafogo, não. Vamos ver. O Botafogo segue essa busca incansável de técnicos, né? Já sondou o Tata Martino, ex-Inter Miami, já sondou o Rafa Benítez com passagens aí, inclusive pelo Chelsea e pelo Liverpool. E agora o nome da vez é o do Tite, né? Já que o Carlos Leiria não deve permanecer aí para a sequência da temporada. Bom, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport, trazendo para vocês agora o nosso giro de notícias do esporte na edição desta segunda-feira. E vamos começar falando aí de briga entre torcedores do esporte do Santa Cruz. As ruas de Recife viraram um cenário de guerra na tarde deste sábado, quando organizadas de Santa Cruz e Sport Recife entraram em confronto. Vale destacar que os clubes jogaram neste sábado, às 4h30 da tarde, no Arruda e pelo Campeonato Pernambucano. Internautas registraram diversos vídeos de espancamento, bombas, correrias e depredação. O principal foco da confusão foi na Rua Real da Torre, no bairro da Madalena, na zona norte da capital pernambucana. Vídeos feitos de prédios mostram um torcedor sendo espancado, supermercados e lojas também foram saqueadas. Em nota, o oficial da Secretaria da Defesa Social, divulgada na noite deste sábado, informa que antes do jogo, cerca de 650 pessoas foram conduzidas até o batalhão de polícia do Choque, o BP Choque, e passaram por revista, sendo acompanhados até o local da partida no Arruda. 14 pessoas foram detidas por violência entre torcedores após incidentes no bairro da Iputinga, Torre e Madalena. E agora o governo de Pernambuco anunciou na noite do sábado a proibição da presença de torcedores de esporte Santa Cruz nos próximos 5 jogos no Santa Cruz e também do esporte nessa temporada. A medida foi determinada depois da violência causada por brigas entre as torcidas organizadas. Vale destacar que tomou conta da região de Recife e da região metropolitana, horas antes do duelo contra a equipe hora antes do duelo entre
Sport e Santa Cruz. Destacando para vocês que o diário oficial com a proibição que vale para qualquer campeonato envolvendo os dois times. O Sport já se manifestou contra a medida, enquanto o Santa Cruz preferiu não bater de frente com o governo do estado e acatou aí a punição. Destaque agora para o Sport, que anunciou um novo patrocinador master, na verdade não tão novo assim. Após comunicar a rescisão com a BetVip neste sábado, o clube acertou a volta da Bet Nacional para estampar o espaço nobre da camisa rubro-negra. O Leão terá o contrato de 2 anos com a empresa de apostas esportivas e o valor pode chegar até 72 milhões de reais, o maior patrocínio da história do clube. E agora vamos falar da Federação Paulista. Depois de atraso no pagamento para árbitros que atuaram nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Paulista, a Federação Estadual confirmou nesta sexta-feira a quitação das taxas. Segundo a apuração da Band News FM, o pagamento foi feito depois da repercussão da denúncia, também recebida pela equipe da rádio, de que as taxas de arbitragem referente aos jogos iniciais da competição ainda não haviam sido repassadas. A Federação Paulista de Futebol admitiu a situação e alegou a mudança do processo dos vencimentos para justificar a demora. E agora vamos falar da Copa do Brasil de 2025, porque a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, definiu a data do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A definição dos confrontos vai ocorrer no dia 7 de fevereiro, na próxima sexta-feira, às 3 horas da tarde, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nessa etapa, 80 clubes irão brigar pela classificação para a segunda fase da competição. Ao todo, 40 confrontos estão marcados para ocorrer nesta primeira fase. O sorteio também vai definir o chaveamento para a segunda fase do torneio. E destaque agora para Catilei Batista, que foi destaque da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Provas Similares ao Indoor, em Bragança Paulista, interior de São Paulo, ao estabelecer um novo recorde brasileiro para os 60 metros com barreiras. A atleta conquistou o ouro com um tempo de 8 segundos. A marca anterior era de Micaela Rosa de Mello, feita no dia 17 de janeiro no Spokane, dos Estados Unidos, de 8,2 segundos. Pela nova regras da World Athletics, as competições indoor em pista passam a ser determinadas pela Short Track. Assim, para efeito de novos recordes para distância até os 60 metros com barreira, não faz diferença se a prova for disputada em pista indoor ou ao ar livre como vento válido. Vitória Sena Batista Alves foi a segunda colocada com 8 segundos e 19 centésimos e Adele Oliveira Brito ficou em terceiro com 8 segundos e 27 centésimos. O Campeonato Sul-Americano de Cochabamba, na Bolívia, será realizado entre os dias 22 e 23, destacando aqui para vocês o calendário, e o Campeonato Mundial de Atletismo Indoor, de 21 a 23 de março de 2025, em Nanjing, na China. E destaque agora para vocês sobre a Fórmula 1. A Ferrari está se dedicando ao máximo para que Lewis Hamilton se sinta em casa na adaptação e funcionamento da nova equipe. Esses esforços incluem até uma mudança na suspensão do carro para a temporada de 2025, para que o modelo seja o mais próximo do estilo do heptacampeão da Fórmula 1. De acordo com o portal Ital Passion, o SF25, o carro desta temporada, já está em fase de montagem e passou por longos testes para equipes a avaliar o comportamento nas curvas. As atividades foram supervisionadas por Locke Serra, ex-Mercedes e novo diretor técnico da Ferrari, que analisou bastante o funcionamento, de olho na evolução em uma única volta. A grande novidade do carro será a suspensão dianteira, num sistema por road, a mesma usada por Hamilton na Mercedes, visando aprimorar o desempenho aerodinâmico do carro. Destaque para vocês para mais duas notícias. Destaque para essa notícia lamentável, a morte de Lima. Bicampeão mundial com Santos em 1962 e 1963, o ex-jogador Lima faleceu nesta segunda-feira. Conhecido como Coringa da Vila, o ídolo eterno do Peixe estava internado há um mês por conta de problemas nos rins e no coração. Ele tinha 83 anos. O Santos decretou luto oficial de 7 dias e bandeira hasteada ao meio-mastro. Desejamos aí nossas condolências a amigos e familiares do Lima e também a toda a torcida do Santos. E para finalizarmos, vamos falar da Seleção Brasileira Sub-20, que perdeu sua segunda partida no Sul-Americano da categoria. Já classificado para o hexagonal final, o Brasil foi derrotado neste sábado pela Colômbia por 1-0 no estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela, pela 5ª rodada. O resultado faz o time de Ramon Menezes, que na estreia foi massacrado pela Argentina por 6-0, terminar na 3ª colocação do Grupo B com 6 pontos. Com isso, a equipe estreará na etapa decisiva contra o Uruguai amanhã, na terça-feira, dia 4. E para vocês, então, que nos acompanham, este foi o nosso giro de notícias do esporte desta segunda-feira. Bom, bora voltar a falar aqui no campeonato de futebol dentro do Connect Sport sobre o Campeonato Paulista. A gente já vai destacar aí o desempenho
dos clubes paulistas aí dos jogos do final de semana, mas antes a gente vai destacar uma partida que acontece hoje, mais tarde, para vocês que nos acompanham, em Novo Horizonte, o Novo Horizontino recebendo aí a equipe do Corinthians. Vale destacar para vocês que o Novo Horizontino está a 5 jogos sem perder e conquistou sua segunda vitória no Paulistão ao bater aí o Bragantino fora de casa na última sexta-feira. O Tigre agora busca o primeiro triunfo diante do seu torcedor. O Aurinegro é o vice-líder do Grupo C com 9 pontos atrás do São Paulo. O Corinthians, que volta a embalar no Campeonato Estadual após perder para o São Paulo, vem aí de vitórias para vocês contra a Ponte Preta e contra o Novo Horizonte e contra o Noroeste. Vai destacar que a equipe é vice-líder do Grupo A com 15 pontos atrás do Mirassol no critério de desempate. Provável escalação do Novo Horizontino para essa partida deve ter Jordi, Dantas, César Martins e Patrick, Rodrigo Soares, Luiz Oyama e Fábio Matheus, Marlon, Vagninho e Pablo Diego e Robson. Corinthians deve vir com a equipe alternativa, visando o clássico que tem contra o Palmeiras na quinta-feira. Deve vir a campo com Hugo Souza, Léo Manaus, Jacaré, Félix Torres, João Pedro Choca, Hugo, Rian, Charles, Alex Santana, Luiz Eduardo, Hector Hernandes e Pedro Raul. Bom, Gabriel, na sua visão, o que podemos esperar desse Novo Horizontino e Grêmio, duelo que acontece hoje, adiantado pela 11ª rodada do Campeonato Paulista? Gabriel, o Corinthians está com o calendário apertado, né, por conta da pré-Libertadores, que onde vai disputar jogos importantes também nesse mês de fevereiro, então tá tendo que ter vários jogos em sequência, jogou na sábado, agora joga segunda-feira, vai ter que com o time alternativo, vai ser um jogo difícil, né, porque o Novo Horizontino tem um time com muita qualidade, quase subiu ano passado, ficou por um jogo praticamente de estar na primeira divisão, venceu o Palmeiras esse ano, acabou com a vencibilidade do Palmeiras, né, que durava acho que mais de 36 jogos, né, na primeira fase do Paulistão. Então vai ser um jogo difícil pro Corinthians. Acho que posso até colocar talvez aí um jogo 50-50 até pelas circunstâncias. Como eu falei, jogou sábado o Corinthians, já joga agora novamente segunda-feira contra uma equipe que tem qualidade, que vai jogar em casa. Vai ser um jogo difícil, mas claro, o Corinthians também tem totais condições de ir lá conseguir uma grande vitória. É claro que essa oportunidade é boa para jogadores como Pedro Raul, Hector Hernandes, Alex Santana, o Hugo, o Charles, poder também mostrar que estão participando do elenco, que podem sim também ser uma peça importante no elenco para o Ramon Dias. Então acho que para esses jogadores é uma oportunidade ótima para poder mostrar serviço, jogar bem e levar o Corinthians à vitória e também mostrar com o Ramon Dias que, estamos aqui, podemos participar também, queremos uma vaga no time titular, Gabriel. O jogo tem tudo para ser um excelente jogo, acho que vai ser um jogo para poder deixar essa segunda-feira mais animada, né, Gabriel? Acho que vai ser um jogo bem legal de acompanhar. Bom, e vamos seguir, Gabriel, falando agora de Campeonato Paulista, mas da sexta rodada, jogos que ocorreram neste final de semana, e falando propriamente do Corinthians, que neste final de semana aí, na Neoquímica Arena, venceu aí o Noroeste pelo placar de 2-1. Esse calendário brasileiro é uma loucura, né, cara? Impressionante, né? O ano acabou de começar e tá tendo time que jogar sábado e segunda. Ô, CBF, Federação Paulista de Futebol, olha, não dá pra entender. Mas enfim, vamos lá, né? O que tem, né, Gabriel? Não tem muito ponto de correr, né? Enfim, grande vitória do Corinthians, cara. Atuação boa da equipe, jogando em casa com o time titular, né, contra o Noroeste, que está voltando também a disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista. Jogou até bem também o Noroeste, conseguiu segurar esse ataque do Corinthians até onde deu. Grande atuação do Thales Magno, para mim, melhor em campo, disparado, fez realmente uma partida assim, irretocável, marcou um belíssimo gol, participando dos principais lances de ataques. O próprio MFDP apesar de ter terminado a partida sem gols, né, foi muito importante, quase marcou um golaço de bicicleta, né, com a assistência do zagueirão do Noroeste, que quase entregou ali a rapadura, mas o goleirão acabou fazendo uma grande defesa. E o meu destaque foi esse gol, né? Thales Magno fazendo um gol de atacante, de centroavante, coisa que ele não é, né? Dominando de costas pro gol, girando muito bem, finalizando de maneira perfeita para fazer o segundo gol. O primeiro gol também do Corinthians foi uma jogada muito bem tramada ali de escanteio. O MFDP acabou finalizando com rebote, né? Se não me engano, acho que foi o Charles que marcou o gol, né, Gabriel? Você pode me corrigir que marcou. Foi o Igor Coronado. Igor Coronado, perdão, desculpa. O Charles estava ali, né? Achei que tinha sido ele. Mas enfim, esse lance aí, né? Um golaço também batendo de primeira. E o Noroeste, que, cara, conseguiu descontar. Que passe deu o lateral direito do Noroeste, hein, Gabriel? Fiquei impressionado. Viu o gol depois, cara? Assistência, assim, de Tony Kroos, de André Pirlo. Da onde que saiu aquele passe ali, cara? Do lateral direito do Noroeste, que realmente encontrou uma belíssima assistência pro Noroeste conseguir ali diminuir o placar. Enfim, vitória importante do Corinthians, como você falou. Teve a derrota pro São Paulo na semana passada, foi um jogo difícil, perdeu por 3-1, jogando mal, mas vai se recuperando e, claro, a prioridade do Corinthians é para a Libertadores. O time quer estar na Libertadores esse ano e precisa passar, né? Vai ter um caminho difícil, pode pegar o Barcelona do Equador, por exemplo, que é um time que está sempre ali disputando. Então a prioridade do Corinthians é essa, a equipe está se preparando para isso, e por enquanto vem se preparando muito bem, Gabriel. É isso aí, Gabriel. E vamos seguir agora falando do Palmeiras, que no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, venceu o Guarani pelo placar de 4-1, destaque para o Estevão, que fez 2 gols nessa partida. O Abel que vem aquela escalação, né? Tem um time, joga um time, um jogo joga um time, no outro jogo joga outro time. Enfim, dessa vez ele levou aí praticamente tudo que tinha
de melhor para campo, né? Tínhamos aí, enfim, Rafael Veiga, Estevão, Aníbal Moreno, Richard Rios, Gustavo Gomes, Facundo Torres, e foi uma partida muito boa do Palmeiras, né? O Guarani que hoje não é mais aquele Guarani de outros anos, né? Acabou de ser rebaixado para a terceira divisão, e o Palmeiras mandou e desmandou na partida, conseguiu uma excelente vitória, uma grande situação do Estevão, hein, cara? Jogou demais o Estevão. Uma pena que o Palmeiras já perdeu esse jogador agora no meio do ano, né? Vai reforçar o Chelsea. Quer dizer, uma pena pro Palmeiras, uma boa pro Chelsea, né? Porque, olha, o Estevão joga demais, é um cara realmente diferenciado, marcou 2 belíssimos gols. O Maurício marcou um gol importante também para pegar confiança. Ele que ano passado não foi tão bem assim com a camisa do Palmeiras, quer, né, ter um 2025 melhor ainda e poder recuperar o futebol onde ele acreditou, principalmente no Internacional. Rafael Veiga também marcou o seu gol, acabou sendo anulado, né? E também teve o gol do Richard Rios, enfim, o Palmeiras consegue uma boa vitória, mas ainda com crítica da torcida, né? Que está esperando de contratações. O Paulinho, por exemplo, né? Não sei o que está acontecendo, ele acho que ele está lesionado, né? Não pode ainda estrear a camisa do Palmeiras, mas enfim, acabou se frustrando, porque por enquanto não veio nenhum jogador onde o Palmeiras tentou negociar, por exemplo, o Andréas Pereira está aí tentando, surgiu notícia aí de Casimiro, de Roberto Firmino, mas enfim, até agora nada, apenas o Facundo Torres e Paulinho, e a torcida do Palmeiras está ansiosa por reforço, vamos ver se o Palmeiras vai conseguir atender seu torcedor, até porque é um ano importante para o clube também, né, Gabriel? Bom, Gabriel, e vamos seguir aqui falando do efeito Neymar no Santos. O Santos e São Paulo até saiu na frente com um gol de Lucas, mas aí o Santos conseguiu a virada de destaque aí para o Guilherme, que marcou 2 gols, inclusive marcou o gol de número 13.000 nessa partida da história do Santos, chega a 7 no Campeonato Paulista. Santos volta a vencer aí depois de 3 derrotas seguidas, vencendo aí a equipe do São Paulo de virada pelo placar de 3-1. Cara, o que tá jogando o Guilherme nesse início de ano é brincadeira, hein, cara? Impressionante. Quero ver como é que vai tirar o Guilherme pra colocar o Neymar aqui, né? Sacanagem, tô brincando. Olha com calma também, né? Dá pra jogar os dois. Mas, enfim, o Guilherme tá jogando demais, realmente, sendo realmente um homem do time, tá assim, jogando, cara, de maneira, assim, até surpreendente. O jogador que teve muitos altos e baixos na carreira, passou pro Grêmio, passou pro Botafogo, mas no Santos parece ter se encontrado realmente, fez uma Série B muito boa no passado e vai mantendo um bom ritmo nesse começo de ano, marcando aí 2 gols contra o São Paulo. Um São Paulo que, olha, eu confesso que fiquei um pouco decepcionado, né? Um time que pegou o Corinthians na semana passada, conseguiu uma grande vitória, enfrentou o Santos e foi amplamente dominado. Claro, o jogo também teve aquela situação da chuva, né? A chuva acabou atrasando o confronto, o começo do jogo foi até um pouco pesado, né? O campo estava pesado, estava difícil jogar. Depois, claro, o jogo foi se desenrolando, o Lucas fez o primeiro gol. Parecia até que o São Paulo poderia mandar mais na partida, mas o Santos aí com esse gol, na minha opinião, foi falha. Eu acho que o Rafael rebateu a bola de maneira errada no pé do jogador do Santos, poderia tentar jogar mais pro lado a bola. Acho que o goleiro da qualidade que tem o Rafael, a cabeçada não foi tão forte assim. O Guilherme foi lá, empatou, né, conseguiu fazer o gol e depois teve a virada também com o belíssimo gol no segundo tempo, né, do jogador do Santos, enfim, conseguiu um belíssimo gol. Depois o Guilherme marcou o terceiro e deu números finais da partida, grande vitória do Santos, 3-1 sobre o São Paulo, vitória realmente para lavar a alma do torcedor santista, podemos dizer assim, literalmente, né, com a chuva que estava rolando lá, acabou realmente sendo um jogo bem legal para o torcedor do Santos. E claro, o Neymar voltando, podendo estrear agora contra o Botafogo na próxima rodada, vai ser bem interessante ver a estreia do Neymar e o Santos tentando recuperar seus tempos de glória aí, né, Gabriel? Vai ser interessante ver como é que o Santos vai se portar esse ano. E claro, também tem a estreia do Tiquinho, né, Gabriel? O Tiquinho também foi o jogador que o Santos contratou, vindo do Botafogo aí, que pode também ser um nome importante. Então o Santos vai tentando se reforçar, tentando também se encorpar para um ano que promete ser importante para o Santos também, né, Gabriel? Promete ser bastante importante aí para o Santos esse ano de 2025, Gabriel. E a gente vai debater um pouco sobre a volta do Neymar ao Santos. Quero saber na sua percepção aí o que o Santos tem a ganhar com a volta do Neymar e o que também essa volta, o que é que essa volta ao Santos pode representar para a carreira do Neymar. No Connect Sport da semana passada a gente trouxe aí sempre vídeos aí, uma cobertura em primeira mão sobre essa negociação que agora foi concretizada. Vamos passar primeiro um vídeo da apresentação do Neymar, na íntegra a fala dele na apresentação do Santos. Depois a gente vai colocar um ilustra do Neymar com análise do Gabriel Sanches. Coloca o vídeo aí com áudio pra gente, Gustavo. Obviamente que a seleção brasileira é algo que eu quero voltar. Tenho algo a conquistar ainda, uma missão que eu acho que é a minha última e eu vou atrás dela de qualquer jeito. Então eu tenho metas e objetivos para seguir. Quanto ao meu pai, foi praticamente ele que fez tudo, né? O Marcelo sabe disso, obviamente o Marcelo tem seus méritos também, mas meu pai foi o cara crucial nessa negociação, de estar podendo fazer isso acontecer. É o time do coração dele, é o time da nossa família. Hoje até minha avó estava aqui, quando eu abracei ela, ela falou, pensei que eu não ia viver para ver esse momento. E para mim
é um motivo de muita felicidade, né? Dei um abraço pro meu pai ali e foi um abraço de dizer que a gente conseguiu, né? Eu fui vitorioso nessa vida. Eu consegui, tive muitas conquistas, né? Saí daqui menino e rodei o mundo inteiro e voltei praticamente como herói. Então, o nosso abraço foi de alívio, sabe? De você saber que você fez o seu máximo, né? Se deu de tudo e foi recebido dessa forma. Então, meu pai é o cara mais importante da minha vida. Desde pequeno ele me acompanha, sempre foi o meu escudo. E hoje a gente está muito feliz, muito contente. É um cara que eu tiro o chapéu, né? Nas coisas que ele fala, é chato demais, pega no pé de todo mundo, mas ele é crucial na minha vida. Então, eu hoje estou muito contente, o choro aqui é de felicidade porque eu venci, cara. Não foi fácil, tive muitas turbulências na minha vida, mas voltar para casa com esse prestígio, de todo mundo estar gritando seu nome, de receber a 10 do rei, é algo surreal. Nunca imaginei isso na minha vida, só tenho a agradecer a Deus, tudo que Ele faz e viver isso tudo da melhor maneira possível, aproveitar todos os dias e me dedicar ao máximo. Tá aí um pouco na íntegra, tá aí na íntegra para quem nos acompanha, um pouco da fala do Neymar nessa apresentação dele aí, declarações aí da apresentação do Neymar, voltando após 12 anos a vestir a camisa do Santos. Bom, Gabriel, eu mesmo já falei aqui em alguns programas da semana passada que eu acho que foi uma boa para o Santos se encorpar nessa temporada, ter um time mais competitivo para 2025. A Liga Brasileira ganha com a volta do Neymar e o Neymar também, que com carinho do torcedor brasileiro e principalmente de um clube que ele é tão identificado, o Santos, pode recuperar o seu melhor futebol, já pensando no desempenho dele na próxima Copa do Mundo de 2026, como ele mesmo frisou ali na entrevista dele. Agora eu queria saber, na sua concepção, o que você analisa dessa volta do Neymar ao Santos. Gabriel, muito legal o Neymar voltando pro Santos, claro, é muito bom pra gente, como você falou, futebol brasileiro, pro Santos, então é incrível ter, né, um jogador dessa qualidade voltando. Mas assim, Gabriel, mesmo assim eu tô com um pouco de pé atrás, né? Qual é o real objetivo do Neymar com essa volta para o Santos? É essa a pergunta que eu faço. Né? São 6 meses de contrato onde ele falou que ele não quer se comprometer mais. Então, qual é realmente o objetivo dele? É o quê? Ficar 6 meses no Santos, jogar muito bem no Campeonato Paulista, início do Brasileirão, início da Copa do Brasil, e depois sair para voltar para a Europa? Ou jogar no Palmeiras ou no Flamengo, por exemplo, jogar o Super Mundial, que vai acontecer em junho? Qual é o objetivo do Neymar? Então é isso que me pega um pouco nesse momento. Por isso que eu acho que a torcida do Santos tem que, obviamente, ter cautela. Lógico, tem que estar feliz, tem que comemorar. O Neymar está de volta, é claro, muito legal tudo isso. Mas esse detalhezinho que me pega um pouco, Gabriel. Claro, ele falou na entrevista coletiva que tem possibilidade de renovar, né, até a Copa do Mundo principalmente, mas não fez um contrato longo. Né, muito pelo contrário, um contrato praticamente de 4 meses. Né? Então, eu quero ver primeiro como é que o Neymar vai voltar a campo, se vai jogar bem, e quando chegar em junho, eu quero saber, claro, o que ele vai querer fazer para a carreira dele. Né? Iludir o torcedor santista, porque senão, acho que, na minha opinião, seria uma forma de iludir, né? Voltar para cá, ficar 4 meses, fazer essa festa toda, para depois ir embora no meio do ano e largar o Santos no Brasileirão. Enfim, não sei qual vai ser a atitude que o Neymar tomar, né? Quero aguardar cena nos próximos capítulos, não me surpreenderia, por exemplo, ver o Neymar voltando para a Europa, enfim, ou querendo voltar para a Arábia, ou até mesmo no Palmeiras, no Flamengo. Então, é claro que pode ser do Santos, espero que ele fique mais anos, fique mais tempo no Santos, mas Neymar, eu confesso que eu duvido mais de nada, Gabriel. Mas eu acho que pelo menos vai ser legal acompanhar esse comecinho dele no Campeonato Paulista, por exemplo, jogando com a camisa do Santos, também na Copa do Brasil, como eu falei, no início do Brasileirão, né? Depois vamos ver o que ele vai ter que fazer. Exatamente, vale destacar que a estreia dele já vai acontecer na próxima rodada do Campeonato Paulista, quarta-feira. O Pedro Caixinha disse que ele vai estar relacionado e deve entrar no decorrer da partida. Tem mais aí para vocês do tempo de hoje do Neymar aí no CT do Santos. Gabriel. Pode falar, Gabriel. Não, que os principais veículos aqui do Brasil falam que o Neymar busca retomar, né, a forma física no Santos e tentar um contrato com algum clube europeu no meio do ano, né, para voltar para a Europa. Claro, se ele for bem aqui no Santos, ele pode acontecer isso. Já teve casos assim também. A gente pode lembrar aqui, por exemplo, do Robinho, em 2010, né? Foi emprestado para o Santos, foi campeão da Copa do Brasil com o Neymar, com o Ganso, aquele time que cantou todo mundo, e depois voltou para jogar no Milan no mesmo ano, depois da Copa do Mundo, né? Também teve, por exemplo, o Kaká, que veio para o São Paulo, ficou aqui 6 meses, depois jogou no Orlando City. Então pode ser que o Neymar possa seguir por esse mesmo caminho, né? Vamos ver o que vai acontecer. É isso aí, veremos aí, torceremos aí para que o Neymar tenha um bom Mas tomara que ele fique no Santos, né? Ia ser legal ele no Santos o ano todo, pelo menos, jogando aí Brasileirão, enfim, participando. Acho que ia ser bacana, pelo menos, ter o Neymar durante todo o ano aqui no Brasil.
Mas por jogada de marketing aí vai ser muito interessante ver também o Neymar isso com voltando a certeza. desfilar no futebol brasileiro. Bom, Sim. vamos seguir aqui, Gabriel, porque a gente vai falar agora, antes de encerrarmos o Connect Sport, da final, né, da Supercopa Rei do Brasil. Tivemos aí o título do Flamengo, partida que aconteceu de tudo em Belém do Pará, no estádio Mangueirão. A partida foi paralisada com 1 hora e 12 minutos de paralisação. Na volta, o Flamengo fez uma partida extraordinária, conseguiu neutralizar o Botafogo, venceu aí pelo placar de 3-1 com 2 gols do Bruno Henrique e 1 gol do Luiz Araújo. O Patrick de Paula já descontou no finalzinho da partida, mas não foi o suficiente. O Flamengo aí se tornando aí campeão da Supercopa Rei do Brasil neste ano de 2025. Olha, Gabriel, o que o Bruno Henrique gosta de fazer gol no Botafogo é brincadeira, hein, cara? Impressionante. Aliás, o Bruno Henrique é conhecido aqui no Rio de Janeiro como o rei dos clássicos, né? Adora marcar em clássico, mais uma vez aí foi importantíssimo para o Flamengo na disputa, na conquista do título aí da Supercopa, o terceiro campeonato, né? O terceiro título de Supercopa do Flamengo, venceu em 2020 o Atlético Paranaense, venceu o Palmeiras em 21 e agora vence o Botafogo em 25, também tem 2 vices, aliás, 3 vices, um lá em 90 contra o Corinthians, um também agora contra o Atlético Mineiro em 22 e contra o Palmeiras em 23, ou seja, o Flamengo participando bastante da Supercopa do Brasil, né? Enfim, agora fala um pouquinho do jogo. O Flamengo, claro, dá pra ver que fisicamente, tecnicamente, em tudo tá acima do Botafogo nesse momento. O Flamengo se preparou para esse confronto, fez uma pré-temporada, visou justamente esse campeonato contra o Botafogo, esse título da Supercopa, enquanto o Botafogo demorou a se apresentar, e o que parece que o Botafogo meio que desprezou a Supercopa. Até o próprio John Textor falou isso em entrevista, né? O Botafogo tá sem técnico, tá sem ainda jogadores importantes, não contratou, não repôs ainda as saídas, por exemplo, de Almada, a saída do Luiz Henrique, longe disso, trouxe o Arthur, beleza, mas só isso. Saiu o Júnior Santos também. Enfim, o Botafogo ainda tentando voltar. Claro, tá sem treinador, tá sem um time completo, enfrentou um Flamengo completo, com um treinador, jogando bem, com um time que tá realmente tendo um padrão de jogo bem interessante, acompanhar um time que pressiona a saída de bola, um time que tem troca de passes, um time realmente bem interessante, bem equilibrado esse time do Flamengo, que ao mesmo tempo, claro, tá sem o centroavante, mas o Plata, o Michael e o Bruno Henrique fazem um trio assim que tá indo muito bem até agora. O Gerson jogando demais, o De La Cruz voltou a jogar bem. Então, cara, o que a gente viu ontem foi um atropelo, essa que é a verdade. É um momento onde o Botafogo tá mal fisicamente, mal tecnicamente, tentando recuperar a forma do ano passado, e o Flamengo que se preparou desde o começo do ano para essa partida e conseguiu colher os frutos disso, conseguindo uma grande vitória que foi coroada com esse golaço do Luiz Araújo, né, que na falha do Lucas Jalter, que aliás fez uma partida em Gabriel dignas daquela assim para esquecer, né? E o Lucas Jalter fez ontem brincadeira, né, cara? Ele foi muito mal, fez o pênalti, falhou nesse gol também, enfim, acabou sendo peça fundamental, querendo ou não, para a vitória do Flamengo, e o Flamengo foi muito bem. E assim, Gabriel, é aquilo, né? O Botafogo, acho que, cara, claro, beleza, não tá preocupado com a Supercopa, o John Texas falou, a gente tá preocupado com o título brasileiro e com o Libertadores. Mas, cara, estamos chegando em fevereiro, não tem técnico, não tem time, beleza, contratou o Arthur, como eu falei, trouxe o Wendel, que deve vir no meio do ano, né, para a disputa do Mundial. Cadê a comissão técnica, por exemplo? Surgiu no celular que o Botafogo quer o Tite, como eu falei um pouquinho antes. Eu acho que não é uma boa pro Botafogo agora. Mas, enfim, tem final de Recopa esse mês já contra o Racing. Vai também abandonar um título internacional? Né? Acho que o Botafogo não pode se dar o luxo de abandonar título assim, gente. O Botafogo estava no jejum, Gabriel, de quase 30 anos sem ser campeão, cara, sem conquistar um título nacional. Venceu o Brasileiro, venceu o Libertadores, cara, mas continua. Por isso que Palmeiras e Flamengo estão aí esse ano todo, conquistando título, sendo aí sempre decisivo, sempre realmente participando de títulos, sempre estando em finais, ganhando competições, e o Botafogo tem que ter essa mentalidade. Eu acho que o John Textor faltou um pouquinho disso para ele, ter essa mentalidade de campeão, o Botafogo bater de frente com o Flamengo. Aí o Flamengo venceu, claro, a torcida vai brincar, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, todo mundo de Flamengo hoje, galera zoando na escola, galera zoando no trabalho, e o Flamengo foi campeão de maneira merecida, conquistando então sua terceira Supercopa e agora se tornando então sozinho o maior campeão da competição, Gabriel. Gustavo, coloca aí pra gente o vídeo do Flamengo erguendo a taça, que eu vou fazer mais uma pergunta pro Gabriel, estamos já na parte final do nosso Connect Sport. Gabriel, na sua concepção, o Felipe Luiz ele tem mantido uma regularidade, né? 18 jogos aí frente à equipe do Flamengo, apenas uma derrota, 2 títulos conquistados. Mais título que derrota, né? Eu queria que você analisasse primeiramente aí o trabalho que ele vem pavimentando até o momento na equipe do Flamengo e as suas expectativas do trabalho do Felipe Luiz para essa temporada de 2025, que eu acho que é o que muito torcedor flamenguista espera, né? Pegar o Felipe Luiz, pegar um trabalho do início, se desenvolver nesse início de temporada para colher bons frutos aí no decorrer do ano de 2025. Não, o trabalho do Felipe Luiz até aqui, Gabriel, é irretocável. Não tenho o que dizer do trabalho do Felipe Luiz. Como você falou, são 18 jogos, apenas uma derrota,
né? Então, de 2 títulos, tem mais títulos do que derrota até agora, né? É só o Jorge Jesus conseguiu isso aqui com o Flamengo, então o Felipe Luiz está seguindo o caminho, assim, podemos dizer, do Jorge Jesus, e, cara, vem fazendo um trabalho até agora muito bom, né? É um time muita gente pode falar assim, mas com esse time do Flamengo é fácil você comandar. São Paulo não fez isso, o Vitor Pereira não fez isso, o Tite não fez isso, Paulo Souza não fez isso, o Renato Gaúcho não fez isso. Enfim, posso citar vários técnicos que passaram pelo Flamengo nos últimos anos. Domenech. Então, o Felipe Luiz é um cara que não tinha experiência nenhuma como treinador, mas é um cara que conhece 80% do elenco, conhece o clube como ninguém, então realmente já pegou um trabalho, claro, que estava... assim, de certa forma foi um trabalho até bom do Tite, até certo momento. Então, pegou jogadores ainda, claro, vindo ainda de bons resultados, por exemplo, pegou o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil, né? Então precisou treinar apenas 4 jogos para poder ser campeão, né? E foi muito bem isso, foi muito bem contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro. Então, assim, o Felipe Luiz, agora, conseguindo uma pré-temporada, fazendo isso muito bem, a gente já vai vendo isso dentro de campo. O Flamengo ontem amassou o Botafogo em campo. Assim, é impressionante, o Flamengo fez o que quis com o Botafogo ontem. E foi assim contra o Volta Redonda, por exemplo, na outra partida que o Flamengo jogou, né, com o Felipe Luiz. Volta Redonda, como eu falei aqui, empatou com o Vasco, ganhou do Fluminense e ganhou do Botafogo. No Flamengo parecia que estava jogando contra o time, assim, time juvenil, o Volta Redonda. Volta Redonda passava no meio do campo. Então, eu acho que o começo é interessante. O torcedor do Flamengo está muito esperançoso aqui no Rio de Janeiro. O Gabriel, a torcida está realmente esperando que o Flamengo passe um ano brilhante, até porque ainda vai ter a volta do Pedro, por exemplo, para abril, né? Vai ter a chegada do Jorginho no meio do ano, que já está certa isso já, né, para o Super Mundial, pode chegar outros atletas, chegou o Danilo agora, vai ter a volta do Vinha, vai ter a volta do Cebolinha, que já voltou a ser titular na última quinta-feira no Campeonato Carioca, ou seja, é um time que você tem na defesa Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, o Wesley jogando muito, Alexandre jogando demais, o Vinha voltando, Ayrton Lucas, o Varela, aí você tem Pulgar, De La Cruz, Gerson, o Alan voltando a jogar bem, aí você tem a Arrascaeta, ainda tem o Plata, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Cebolinha, Michael. Cara, um time assim que você tem jogadores bons em todas as posições. Então, você tem um técnico que sabe comandar essa equipe, a tendência do Flamengo possa ter um ano realmente com muitas glórias, já começa tendo a primeira, sendo campeão da Supercopa. Vai atrás do Carioca, vai atrás dos outros títulos importantes, e é isso que a torcida quer, Gabriel. Se o Flamengo não conquistar um título grande esse ano, a torcida vai ficar extremamente decepcionada. Bom, e para encerrarmos aqui o assunto Flamengo, vamos para a entrevista aí na íntegra dos destaques dessa partida, Gabriel, desse título do Flamengo. Pode falar, Santos. Só para finalizar, o Flamengo ganhou 12 milhões de reais com esse título. Tá bom para você? E outro destaque também é que desde 2021 até hoje o Flamengo chega ao seu 26º título conquistado, né? Exatamente. O Flamengo gosta de bem demais. E outro detalhe importante, que vale a pena frisar aqui para finalizar, o Arrascaeta e o Bruno Henrique se tornaram os maiores vencedores da história do Flamengo de títulos, né? Passaram então Gabigol, Júnior e Zico, que tinham 13, agora então o Bruno Henrique e a Arrascaeta possuem 14 títulos de camisa do Flamengo, se tornando então os maiores campeões, podemos dizer assim, da história do Flamengo. Muito legal realmente, o Bruno Henrique se emocionou após o jogo, né? Ficou muito feliz realmente, foi eleito o rei, podemos dizer assim, dessa Supercopa, né? Recebeu a coroa lá da televisão que tinha direito da partida, enfim, muito legal também para o Bruno Henrique, que é um cara, Gabriel, que eu acho que daqui a alguns anos vai ser mais lembrado do que o Gabigol no Flamengo, Gabriel. Com toda certeza. Alex, trouxe o cara aí, ó, campeão já. Pô, nós juntos, alguma coisa a gente ganha. Fica demais. Então, graças a Deus aí, a toda a torcida que veio aqui também, muito obrigado pelo apoio de sempre e até a próxima. É isso aí para vocês que nos acompanham. Então, Alexandre falando aí com o Danilo, já estreando aí com a camisa do Flamengo sendo campeões no Santos, campeões no Porto, campeões na Juventus, agora campeões no Flamengo, né? Impressionante. Você acha que o Danilo, Gabriel, só antes da gente encerrarmos aqui, vai agregar na equipe do Flamengo? Olha, Gabriel, o pessoal tá falando que vem para ser zagueiro, né? Mas o que tá pintando aqui no Rio é que o Wesley vai sair do Flamengo no meio do ano, não vai ter condições do Flamengo segurar ele, porque realmente ele tá muito valorizado. Né, o Zenit da Rússia, por exemplo, ofereceu 30 milhões de euros, mas o Flamengo não quer negociar com o Zenit. Então, assim, pode ser que o Wesley saia nesse meio de ano, então eu não me surpreenderia caso o Danilo vire lateral direito no meio do ano. Né? Então, acho que pode ser que aconteça isso. E é um cara que, claro, muita gente fala mal do Danilo, mas é um cara que jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City, jogou na Juventus, jogou no Porto, campeão português, campeão italiano, campeão inglês, campeão espanhol, campeão da Champions. Enfim, um cara multicampeão em todo onde passou. O cara, na qualidade ele tem, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Muita gente falou do Alexandre ano passado, quando o Flamengo contratou ele, e vem jogando muito bem com a camisa do Flamengo. Enfim, é um cara realmente que pode vir para agregar. Claro, não tem bola de cristal, mas eu acho que ele vai dar certo aqui no Flamengo. É isso aí, para vocês que nos acompanham, destaque aí do Gabriel Santos falando aí do título do Flamengo diante do Botafogo por 3-1.
E antes de encerrarmos o Connect Sport dessa segunda-feira, mais uma vez ressaltando para vocês aqui, a Júlia Delprati, jogadora de futebol feminino, que esteve aqui no nosso Connect Sport, ator por Santos Centro Olímpico, ela tem a oportunidade agora de dar um grande avanço na sua carreira, de poder atuar no futebol americano e também de estudar por lá. Para isso acontecer, a Júlia Delprati, ela abriu uma vaquinha para custear a viagem até os Estados Unidos, e neste momento aqui do Connect Sport, eu estive conversando com ela, ela me autorizou a divulgar aqui essa vaquinha para ela, vamos divulgar aqui para quem nos acompanha. Se você se interessou em ajudar a Júlia Delprati e quer saber um pouco mais a origem dessa vaquinha, o tema, o porquê que ela está, porquê que ela criou, ela vai explicar em um vídeo para vocês neste momento. Eu sou a Júlia Delprati, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo Teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro, e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real pra poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá pros Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí pra conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão. E aí, galera, beleza? Eu sou... É isso aí, meus amigos. Vamos fazer a Júlia alcançar esse objetivo. Ajudem a Júlia aí. Batalhadora. E aí ela vai alcançar esse objetivo, né, Sanches? Vou deixar pra você também divulgar um pouco aí. Não, por favor, ajudem a Júlia aí, gente boa demais, hein, porque também acompanha nosso programa, já participou aqui com a gente também, enfim, menina super do bem, joga demais também, tomara que ela consiga, estamos todo mundo ajudando aí na torcida por ela aí. É isso aí. E se você quiser saber, pode entrar lá no Instagram da Júlia Delprati um pouco mais sobre a vaquinha. Tá no link da bio no Instagram dela, que você vai ser direcionado à vaquinha para fazer sua contribuição. Ou também pode chamar ela lá no direct, que ela vai te explicar tudo certinho. O arroba dela tá ali, Delprati Júlia. Entra no Instagram, você pode conversar com a Júlia Delprati. Então, vamos nos unir aí até agosto. E eu tenho certeza que a Júlia vai alcançar esse objetivo. Nós aqui do Connect Sport vamos estar sempre divulgando e dando essa força aí para ela. Um grande abraço aí para a Júlia Delprati. Bom, meus amigos, estamos encerrando a edição dessa segunda-feira do nosso Connect Sport. Mais um programa muito informativo para vocês que nos acompanham. E eu agradeço imensamente a grande participação do meu xará, o Gabriel Sanches, aqui, diretamente do Rio de Janeiro, participando do nosso programa. Muito obrigado, meu amigo, pela participação no programa de hoje. Valeu, Gabriel, valeu, Gustavo, valeu, amigo e amigo de casa, um prazer estar aqui com vocês, mais um Connect Sport terminando, desculpa, mas foi muito legal participar, tava com saudade, primeiro do ano, tenho certeza que vou voltar muitas vezes mais esse ano aí, tá bom? Fico com Deus, um forte abraço e uma excelente semana pra todo mundo. Valeu, galera, tamo junto, hein? Forte abraço, meu xará, meu amigo, e tamo junto, até a próxima. E muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso Connect Sport dessa segunda-feira pelo YouTube, Facebook, Twitch da Connect Brasil TV. É um grande prazer, uma imensa honra ter a sua companhia aqui em nosso programa. Mais uma vez, eu sempre pondero, se inscreva em nosso canal no YouTube para ficar antenado à nossa programação, ao programa Connect Sport, ao Telejornal Tribuna Oeste, ao programa Raiz e Tradições e aos outros programas que vão estrear aí na grade da Connect Brasil TV neste ano de 2025. Acompanhe o nosso site connectbrasiltv.com para vocês ficarem antenados a todas as informações aqui da região oeste do estado de São Paulo e informando para vocês também a nos acompanhar no Facebook e na Twitch. É a Connect Brasil TV em todas as plataformas digitais para vocês que nos acompanham. Desejo a todos vocês um grande abraço, uma ótima noite a todos e segunda-feira estaremos de volta aqui no Connect Sport, na quarta-feira, perdão, já estou embananando aqui, na quarta-feira estaremos de volta aqui na Connect Brasil TV com mais um Connect Sport. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.